Bom dia, paz do Senhor Jesus. Amém. Como acho que nem todos ouviram, né? Bom dia, paz do Senhor. Bom dia, amém. Né? Que bom. Hoje, na verdade, eu vou falar de um texto aqui que a gente procura muitas vezes algo que dá alegria na gente de falar e vamos fazer isso, né? Só que eu estudei esse texto um pouco hoje de manhã, olhei ele, e quando eu vinha vindo de casa para cá, pensando nesse texto, nossa, me deu uma tristeza no coração. Mas tristeza mesmo. Falar assim, ó, esse texto aqui, primeiramente é para você, né? Primeiramente é para você. Então, vou transmitir algo que Deus falou comigo, né? Para mim, não para vocês. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Marcos, capítulo de número 2. Esse texto está em Mateus 9, Marcos 2 e Lucas 5. Um texto muito conhecido, mas que parece que eu nunca tinha visto ele dessa maneira. A palavra do Senhor diz assim: chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o doente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações: por que profere esse assim blasfêmias? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Bom, eu sei que esse texto tem muitas coisas nele para ser ensinado, muitas coisas, né, que envolvem o que o povo judeu na época pensava, os fariseus pensavam sobre Jesus, mas essa não é o sentido que o Senhor trouxe no meu coração para dizer essa manhã. O que eu vejo aqui é que 4 amigos decidiram que Jesus podia fazer algo na vida daquele amigo deles, né? 4 amigos decidiram. Tanto é que Jesus, quando vê tudo aquilo, ele fala assim: e vendo a fé deles,
A fé era de quem? Do paralítico ou era dos amigos? Dos amigos. E aí, eu fico pensando, o que eu tenho feito de fé na vida dos meus amigos? Porque muitas vezes a gente está pensando que apenas a nossa conduta diante da sociedade, diante do meio em que você vive, é o suficiente para você anunciar Jesus Cristo na vida das pessoas. Eu acredito que isso é indispensável. Sim, é indispensável que nós vivamos, né, conforme aquilo que nós aprendemos, conforme aquilo que o Espírito Santo toca no nosso coração de conduta cristã. Mas nós podemos fazer muito mais do que isso. Muito mais. E aí eu fiquei pensando aqui nesse texto, quantas vezes eu tenho feito isso? Qual é o tamanho da minha fé para levar os meus amigos para ver as pessoas que estão ao meu redor sofrendo, com quantas situações que bastava eu ir lá, olha, vem aqui que eu tenho Jesus que pode mudar essa situação, pela minha fé, não pela fé dele. Porque muitas pessoas nunca ouviram falar de Jesus, enquanto eu e você não abrirmos a nossa boca, ele vai continuar com os problemas dele, porque ele ainda não ouviu, ele ainda não tem a fé que nós deveríamos ter. Né? Nós deveríamos anunciar esse Jesus, nós deveríamos anunciar a cura, nós deveríamos nos esforçarmos. Mas muitas vezes a gente é o suficiente para a gente, olha, escutar, não, Jesus ele vai arrumar uma saída, confia no Senhor, que coisas supérfluas, né? Muito supérfluo. Cadê a nossa fé? Cadê a minha fé? Nós podemos fazer mais. Jesus não está olhando aqui a fé daquela pessoa, ele está olhando a fé daqueles que fizeram aquele ato. Pensa bem, nós estarmos aqui falando de Jesus, alguém abre o telhado aqui, desce uma maca aqui. Porque eles tinham certeza, o lugar estava cheio de gente. Eles tinham certeza que Jesus faria alguma coisa. E esse mesmo Jesus que nós estamos, né, constantemente falando que a gente acredita nele. E se ele acredita, se nós acreditamos que ele está conosco, que ele é tudo aquilo que a gente fala que ele é, cadê a nossa fé de fazer coisas, vamos dizer, extraordinárias, confiando, né, que ele vai transformar realmente a vida daquelas pessoas, não pela fé da pessoa, mas pela nossa fé. E eu senti realmente que eu fiquei muito triste, porque eu fiquei envergonhado. Esses 10 minutos que gasta lá de casa aqui, foi muito mais do que suficiente para assim, checar meu coração e falar, ó, você está errado, tem muita coisa a mais que você tem que fazer. Esses tempos atrás, a gente ainda estava lá no outro templo, ainda o Biro, alguns aqui se lembram do Biro, nós fomos visitar um parente meu, e eu tenho um tio que tem o mesmo nome dessa pessoa que nós fomos visitar, então eles eram primos, e é uma pessoa, eu tinha até medo, né? Você
sentiu assim, quando você chega num lugar e fala assim, você é parente de tal pessoa? É. Eu tenho esse problema direto. Você é parente de tal pessoa? Ah, é, mas é bem longe. Eu ia, quando a gente tinha a fazenda lá em Cacilândia, aí eu chegava no posto para abastecer, aí eu geralmente era cheque, né? Você dava o cheque, a pessoa pegava, você é parente de tal pessoa? Aí tinha os que você sentia prazer em falar, não, é meu pai. E aí tem aqueles que você... Mas esse era daqueles que você não queria nunca ter ouvido falar. E ele estava num estado terminal de câncer. E aí nós chegamos lá naquele lugar, começamos a falar com ele, e ele ficou o tempo todo estendido na cama e gemendo, e tudo que você falava parecia que não estava, que ele não estava ouvindo, né? E aí o Biro e eu falamos, nós podemos fazer uma oração para você? Ele literalmente, coisa que ele não fazia há muito tempo, era se levantar daquela cama. Ele sentou na cama, naquele momento, sentou, parecia que ele era a pessoa mais lúcida do mundo naquele momento. Ele sentou e falou, não, eu quero ouvir desse Jesus que vocês estão falando. Né? E aí o Biro, que tinha bem mais assim, conhecimento do que eu naquela época de falar, da pessoa aceitar Jesus e se arrepender dos seus pecados, nós ficamos uns 10 a 15 minutos falando, e o Biro falando, quando ele, com a boca dele, ele confessou tudo aquilo que o Biro falava, e, né, acabou aquele momento, ele deitou na cama novamente e continuou aquela agonia que ele estava antes, e no dia seguinte ele faleceu. Ele não tinha fé naquele momento, nenhuma, mas precisou alguém que conhecia o Senhor para ir lá e falar, né, para ele do amor de Jesus. Aqui tem duas curas nesse texto. O primeiro é que Jesus perdoou os pecados dele, ninguém estava pensando em pecado. Né? E depois, né, Jesus fala, pega o teu leito e anda, ser curado, levanta. E a principal é a primeira, com certeza. Então, o que eu queria dizer nessa manhã, para mim e para vocês, é que nós podemos fazer mais. Tem muito mais dentro de nós. Nós temos uma força tremenda, espiritualmente. Mas nós temos que abrir a boca. Nós temos que fazer a nossa parte. Tem muita gente precisando da nossa fé. Tem muita gente necessitando da nossa coragem, né? De falar para as pessoas, levanta e anda. Amém? Vamos ficar de pé. Eu não sei se você assistiu, eu não assisti esse filme inteiro, mas eu assisti uma parte dele, né? Que é quando um alemão, ele comprava a vida dos judeus que iam ser exterminados, eu não lembro o nome agora. Mas ele, como? A lista de Schindler, né? Isso. E ele
muitos dos bens que ele tinha, ele trocou por judeus. E aí depois, num certo ponto do filme, ele olha para a aliança dele, ele olha assim, ó, essa aliança aqui valia pelo menos mais 3, né? Isso aqui que eu tenho valia não sei quantos judeus a mais. Por que eu fiquei com isso? Eu acho que nesse caso é como esse caso. Nós temos dentro de nós muita coisa que nós podemos oferecer em resgate das vidas das pessoas. Nós temos muito. E a gente fica guardando, fica escondendo. Sendo que tem muita gente que nós poderíamos resgatar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa lembrança que o Senhor fez nas nossas vidas, nesta manhã, Senhor. Eu te peço perdão, Pai, por tantas oportunidades que o Senhor muitas vezes colocou nas minhas mãos e eu não tive a fé em Ti suficiente para que a vida das pessoas fossem transformadas e a alma delas fossem salvas. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo não deixe que eu passe nenhuma dessas oportunidades mais. Eu sei que é o Senhor quem vai garantir a minha fé, é o Senhor quem vai garantir aquilo que sai das minhas bocas, Senhor, da minha boca e dos meus irmãos. Porque o Senhor é conosco, a Tua palavra diz, o Senhor disse que o Senhor seria conosco todos os dias das nossas vidas. Por isso eu te peço, Pai, que eu não seja mais tímido diante das circunstâncias, que eu possa olhar para Ti, Senhor, e falar, eu tenho a solução para esse problema no nome de Jesus, e que eu possa realmente sair, né, dessa mesmice que eu tenho vivido, né, e realmente ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É isso, é falar de Ti, é confiar em Ti, é ter fé que o Senhor vai transformar essas vidas. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém.